Saudações a todos, hoje eu vou fazer com vocês um resuminho básico sobre capacitores. Vamos lá então começar a aula. Bom, antes de falar sobre capacitores, é muito importante a gente definir o conceito de capacitância, né? Porque muitas vezes a gente acha que capacitância só está ligado a capacitores e nós veremos que não é necessariamente desse jeito, né? Então, vamos então à definição. Bom, vamos aí então à definição de capacitância. Então, para a gente definir aí a capacitância, a gente vai considerar então um condutor, né? Ele está carregado com uma determinada carga, uma carga genérica, vamos chamar de Q, e por conseguinte ele terá um potencial elétrico V. Então, olha só, acompanhe na tela. Então aqui eu tenho esse corpo, esse condutor carregado com uma carga elétrica Q, e também ele vai ter um potencial elétrico V, como a gente viu nas aulas anteriores. Bom, muito bem. Bom, o que eu vou fazer? Se eu duplicar, né, essa quantidade de carga, vou verificar também que o potencial elétrico ele também vai duplicar, né? Se eu triplicar essa quantidade de carga, também vai triplicar este potencial elétrico. Então, veremos de uma maneira genérica que se eu multiplicar por N essa carga Q, por N também será multiplicado esse potencial V. Então, isso só na tela, explicando de maneira genérica aqui. Então, né, significa então o que aqui na verdade, né? Esse NQ e esse NV? Bom, significa que tanto a carga quanto o seu potencial, eles se relacionam, nossas duas grandezas, elas se relacionam de maneira direta, de maneira proporcional, né? Então, a razão entre a quantidade de carga e o seu potencial eletrostático vai ser sempre uma constante. E essa constante, né, para esse mesmo condutor, né, observe que trata-se do mesmo condutor, eu só apenas alterei a quantidade de carga e o seu potencial também alterado de maneira proporcional, né? Então essa razão entre essa quantidade de carga e esse potencial elétrico vai dar uma constante. E essa constante é denominada capacitância. Então olha só, escrevendo aqui de maneira matemática o que eu disse, então aqui ó, a razão entre a quantidade de carga e o seu potencial elétrico, né? Se eu duplicar a quantidade de carga, também duplica o potencial. Observe que todas essas razões aqui vão ser igual a uma constante, né? Que eu posso chamar de K. Na verdade, essa constante aqui que está chamada de K, ela é na verdade quem? A capacitância. Então, por isso eu posso dizer que a capacitância ela é definida como a razão entre a quantidade de carga e o potencial elétrico deste corpo. Bom, uma coisa importante aqui é dizer que então que a capacitância ela não depende da quantidade de carga e também não depende do potencial elétrico. Ela depende de quem? Da razão entre dessa relação entre quantidade de carga e potencial elétrico. Agora, do que depende, na verdade, essa capacitância é da sua geometria, ou seja, da geometria desse corpo, que é a forma e tamanho, beleza? Então, mais uma vez dizendo, capacitância, ela não depende da quantidade de carga e também não depende do potencial, então, certo? Então, para que haja essa capacitância, é necessário que a gente tenha essa razão entre quantidade de carga e potencial, ok? Muito bem. Bom, falando um pouco agora sobre unidades, né? No sistema internacional, então, o que a gente vai ter, né? Vamos acompanhar aqui na tela, vamos lá. Então, lembrando da nossa relação, né? A razão entre quantidade de carga e potencial eletrostático, que vai dar, então, a capacitância, né? Lembrando que a quantidade de carga é dada por Coulomb, né? Dividido por volt, né? A unidade de potencial eletrostático é o volt. E essa razão então, é chamada de Farad, né? É escrito por extenso todo em minúsculo ou representado pela letra F maiúsculo. Então aqui vocês podem ver na tela, então em símbolos, né? Aqui o Coulomb é representado pela letra C maiúsculo, dividido pelo potencial aqui em volts, né? E isso vai dar, então, Coulomb por volt é o Farad. Então, é essa unidade que a gente vai utilizar nos nossos exercícios. Claro que Farad se a gente estiver falando de um Farad, isso é uma capacitância muito grande, né? Então, para a ordem de grandeza dos nossos exercícios, então de microfarad, né? De picofarad, microfarad, então é mais ou menos essa ordem, ou seja, 10 a menos 10 a menos 6, 10 a menos 9, né? Então, 10 a menos 12, né? Que é o 10 a menos 6 é o micro, 10 a menos 9 é o nano, e pico 10 a menos 12, né? Então, mais ou menos dessa ordem de grandeza. A gente vai ver nos exercícios e aí eu vou falar novamente sobre isso, beleza? Muito bem. Aqui então nessa imagem para vocês alguns exemplos de capacitores.
usados aí na eletrônica, né, em circuitos de rádio, por exemplo. Né? E o que é um capacitor? Um capacitor é um dispositivo elétrico que serve para armazenar energia. No próximo slide a gente vai ver então como que funciona, né, esses capacitores, que também pode ser chamado de condensadores, tá? Então vamos lá. Bom, nessa tela aí que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, o próximo slide eu vou fazer então a sequência de como que funciona um capacitor. Os desenhos estarão menores, né? Então pode ser que você, mas que número que é, tal. Então o parâmetro que eu estou considerando para as próximas figuras é esse parâmetro que vocês estão vendo ampliado aí na tela. Então este é um simulador, né, um FET Colorado, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Né? E nesse simulador, olha só, eu vou colocar um laser aqui para fazer alguns comentários. Vocês podem simular aqui ó, o tamanho da placa, né, a área da placa, ou seja, que também pode ser chamado de armadura, né, essas placas do capacitor. Se você aumentar a área, você pode verificar o que acontece com a capacitância. Você pode também aqui ó, alterar a separação entre as placas. Se você aumentar essa separação ou diminuir essa separação, o que acontece com a capacitância? Então dá para você brincar aí legal nesse simulador, beleza? Então fica aí a dica para vocês. Então vamos a como funciona então o capacitor agora nesse próximo slide. Vamos lá então à sequência de telas, como funciona um capacitor. Muito bem, inicialmente a gente tem aqui um capacitor de placas planas e paralelas, né? E essas placas estão inicialmente neutras. Aqui eu tenho a minha bateria, então eu tenho aqui polo positivo, polo negativo, né? Lembrando que a bateria aqui então tem uma diferença de potencial elétrico aqui. A partir do momento que eu fecho então o circuito, olha só, haverá uma diferença de potencial entre essa placa, este polo, né? E entre essa placa e este polo aqui. Bom, essa diferença de potencial então, e o circuito estando fechado, vai gerar então o que? Uma corrente elétrica. Então haverá um fluxo de elétrons dessa placa aqui para o polo positivo. Bom, devido a esse fluxo, né, desses elétrons, essa placa ela vai ficando com carência destes, né? E devido à carência desses elétrons, essa placa então ela vai ficar positiva. E aí aqui então eu vou ter um fluxo de elétrons para cá, e aqui essa placa então vai ficar com excesso de elétrons, essa placa ela vai ficar eletricamente negativa. Bom, e com o passar do tempo vai aumentando esta diferença aqui de potencial, olha só. Então aqui eu tenho mais cargas aqui, mais cargas negativas aqui, né? Lembrando que aqui eu tenho as linhas de campo elétrico, né? O campo elétrico gerado aqui. E também é importante dizer que entre essas placas não há transferência de carga, tá? Então existe um meio entre essas duas placas que chamamos de dielétrico, né? Ou isolante. Então existem vários tipos de dielétricos, né? Ou isolantes. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas é importante nos próximos slides, aliás. Só que é importante dizer que, e lembrar que não há fluxo de cargas, não há corrente, não há nenhuma carga elétrica, um elétron passando de uma placa para outra, tá? Isso não acontece. Muito bem. Aqui, nessa imagem aqui, então, eu tenho uma grande quantidade aqui, né, de cargas aqui e aqui também, de modo que quando que esse processo acaba? Né? Esse processo acaba quando eu tiver o potencial elétrico aqui for igual ao potencial elétrico da minha bateria. Né? Uma outra coisa também importante dizer que a quantidade de carga aqui nesta placa é igual em módulo a esta quantidade de carga dessa placa aqui. Lembrando, né, que eu falo em módulo, estou enfatizando em módulo porque são os valores numéricos, melhor dizendo, porque uma é positiva e outra é negativa. Então a gente fala, quando a gente pega e fala são iguais em módulo, seria esse valor da carga em si. Elas não são iguais porque uma tem carga positiva e negativa. Então é muito importante essa questão do conceito. Elas são iguais em módulo. Muito bem. Ok. E aí, cessando então, quando o capacitor está carregado, vai cessar então esta corrente aqui, né? E aí a gente pode então novamente abrir o circuito. Então olha só, aqui abrindo o circuito, então o capacitor ele está carregado. Então aqui, né, ele está carregado. Então eu tenho uma energia armazenada neste capacitor, né? Aqui observe que já desliguei ele da pilha. Né? E para descarregar esse capacitor basta eu tocar com um objeto condutor ou, né, colocar a mão, o dedo nesse
um desses terminais aqui, eu vou ter então uma diferença, vai criar uma diferença de potencial, que vai criar uma corrente elétrica e que vai então descarregar este capacitor, ok? Então, basicamente, de uma maneira bem simples, esse é o funcionamento do capacitor. Muito bem, então vamos aos tipos de capacitores. Nós temos 3 tipos de capacitores: o capacitor esférico, o capacitor cilíndrico e o capacitor plano, né? Muito bem, então agora nós vamos falar do capacitor esférico. Observem na figura, na tela. Então aqui nós temos 2 esferas, né? Elas são concêntricas e essa esfera indutora aqui, ela está dentro de uma esfera oca, tá? Esse desenho aqui é um rasgo aqui na esfera, de modo que a gente pudesse ver, né, dentro. Então, essa é indutora e essa é induzida, essa esfera maior, ok? Bom, como que funciona basicamente? Essa esfera, pelo próprio nome diz, né, como ela é indutora, é uma esfera carregada, ela vai induzir os elétrons aqui, no caso, como ela está positiva, ela vai induzir elétrons aqui na região interna, na superfície, aqui na parte interna dessa esfera maior. E aí a parte externa ela vai ficar então com carência de elétrons, ou seja, excesso de prótons. Então essa parte externa ela deve ser o que? Aterrada. Então a modo aqui de neutralizar aqui, né, o mesmo número de elétrons e prótons ficar igual aqui. Então basicamente o capacitor esférico funciona dessa forma. Lembrando que entre estas esferas eu tenho um meio aqui e esse meio ele vai ser dielétrico, ou seja, vai ser um meio isolante, ok? Muito bem. Então aqui o capacitor cilíndrico, então observe aí na figura, na tela. Então aqui eu tenho, da forma análoga, né, das esferas, a diferença é que agora eu tenho cilindros, então eu tenho um cilindro interno e o outro cilindro oco aqui, né? Esse cilindro interno, então, ele vai ser o indutor, tá? E esse cilindro externo aqui vai ser o induzido, né? Então, o princípio de funcionamento vai ser o mesmo. Então, esse cilindro interno aqui ele está carregado, então ele vai induzir elétrons nessa região interna. E para suprir a carência de elétrons aqui nessa região externa, aqui, então eu neutralizo ligando essa região externa aqui ao aterramento, ok? Então, lembrando também que entre estes 2 cilindros aqui eu tenho um meio isolante, né? Também chamado de dielétrico, ok? Então, este é o princípio de funcionamento aí do capacitor cilíndrico. Observe que é bem semelhante ao esférico, só realmente muda o seu formato. Bom, então vamos aqui ao capacitor plano, né? Então aqui de acordo com a figura, nós temos então 2 placas metálicas, né? Elas estão separadas a uma certa distância, né? E entre elas existe um meio isolante, né? Um dielétrico, olha só aqui a figura, ó, isolante ou dielétrico, então esse meio entre essas placas. Então, aqui a gente tem uma placa vai ser indutora, outra placa vai ser induzida. Aqui, por exemplo, nesse desenho, a placa induzida ela é ligada na terra, ou seja, como essa placa aqui é ligada num gerador, né? Aqui esta placa ela vai sendo eletrizada, conforme ela vai sendo eletrizada positivamente, o que vai acontecendo aqui? Ela vai induzindo cargas negativas nessa outra placa, né? E esse aterramento vai ser exatamente para que elétrons eles venham da Terra e venham aqui para essa placa para deixar cada vez mais com carga negativa. Lembrando que para todos os capacitores, né, as cargas elas atingem módulos iguais, né, apenas sinais diferentes, claro, pelo fato de uma ser positiva e outra negativa. Ok. Bom, aqui vamos ao símbolo do capacitor, né? Então, esse símbolo que vocês estão vendo aí na tela. Então, aqui é um símbolo de um capacitor ligado nos terminais A e B, né? Então, aqui o terminal A, o terminal B e aqui o símbolo de capacitor. Aqui, o símbolo de capacitor ele é o mesmo para capacitores cilíndricos, para capacitores esféricos e planos, né? Para os 3, o símbolo aqui é o mesmo, tá? Então, só para a gente lembrar. Só na eletrônica que existem outros símbolos, mas que para o nosso curso ele não convém, tá? Então, para os nossos exercícios, para a nossa realidade de curso, então o único símbolo de capacitor que a gente vai usar, independente se ele é cilíndrico, se ele é plano ou esférico, é esse aqui, ok? Beleza. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a capacitância de um capacitor. Então, a gente considerar um capacitor de carga Q, onde haja uma diferença de potencial elétrico entre as suas placas, pode chamar de U ou chamar de V, né, dependendo do livro.
Então a gente tem que a capacitância desse capacitor então vai ser a razão entre essa quantidade de carga, né, do capacitor e a diferença de potencial entre essas armaduras, entre essas placas. Então, colocando aqui. Então, em símbolos, né, nós temos aqui, deixa eu ligar o laser para vocês. Ok, tem aqui então C igual a Q sobre U. Alguns livros também usam V, tá? Então, só na hora de estudar, olhe bem com o livro que você estuda, qual letrinha que usa, mas tem que saber que a capacitância ela é essa relação, né, essa razão entre quantidade de carga e diferença de potencial elétrico entre as placas. Lembrando mais uma vez que a capacitância ela depende apenas da geometria deste capacitor, ou seja, forma e tamanho, também do dielétrico entre essas placas, beleza? Bom, falando um pouco mais aqui sobre capacitor plano, né, especificamente, então, como que se calcula a capacitância desse capacitor plano? Então, acompanhando aí na tela, temos aqui a figura do capacitor em perspectiva, né, seria essa figura aqui, e ele visto de lado seria algo semelhante a isso aqui. Muito bem. De modo que a capacitância de um capacitor plano ele vai depender da distância entre essas placas e vai depender da área dessas armaduras, né, ou placas, e também da permitividade do meio isolante aqui entre essas placas, né? Então, colocando isso em uma expressão matemática, né, como que ficaria esta expressão? Muito bem, então ficaria epsilon multiplicado pela área dividido pela distância. O que vocês podem confirmar um pouco lá naquele simulador, lá no FET Colorado, tá? Dá para brincar um pouquinho com isso aí. Muito bem. Onde esse epsilon zero ele é uma constante, tá? Então, ele é chamado de permitividade do meio isolante, como já havia dito, né? E esse epsilon a gente pode fazer uma relaçãozinha lá com a constante eletrostática. Aquela constante eletrostática lá da lei de Coulomb, né? Ela também pode ser escrita como 1 sobre 4π vezes esse epsilon zero. Então, dá para a gente descobrir esse valor de epsilon zero, uma vez que a gente já sabe que esse K0 é a constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, fazendo algumas continhas aí, né? Eu tenho aqui, passando o epsilon lá no primeiro membro, né, aqui. Então, eu passei o K0 aqui no segundo membro. Então, vai ficar 1 sobre Kπ epsilon zero. Então, vai ficar 1 sobre K vezes π vezes 9 vezes 10 a 9. Fazendo, então, essa conta, eu tenho que esse epsilon zero vale, então, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro, tá? Essa constante aqui geralmente é dada nos exercícios, tá? Então, não precisamos aí ficar em pânico, ok? Muito bem. Vamos falar agora então sobre a energia armazenada no capacitor. Bom, durante a aula aqui a gente já viu que existe uma relação de proporcionalidade entre quantidade de carga e diferença de potencial, né, entre as armaduras aí de um capacitor. E essa proporcionalidade, né, ou seja, você pega lá, vocês aprenderam lá em matemática que a razão entre duas grandezas quando ela dá uma constante, o gráfico ele é uma função do primeiro grau, né? Então, se a gente for construir um gráfico aí da quantidade de carga em função da diferença de potencial, a gente vai ter então uma função afim, né? Um gráfico de uma função afim semelhante, né? Um gráfico de uma função afim, claro que dentro das limitações da física, né? Muito bem. Então aqui, lembrando aí a nossa relação, né? Que vamos pegar o laser aqui. Muito bem, aqui ó, que a capacitância, né? Essa constante aqui, ela depende dessa razão, né? Dessa relação aqui. Muito bem, então nós temos então um gráfico, né, da quantidade de carga em função da DDP, a gente vai ter então uma função afim. Lógico que esse gráfico aqui, ele tem as suas limitações, então ele parte daqui, né, e ele não vai até infinito, então ele vai até um determinado valor, porque depende das configurações aí do capacitor, né. Bom, de modo que, já falando um pouco sobre matemática, de modo que cada ponto, né, pertencente a essa reta aqui, ele tem um valor de carga e um valor de DDP. Qualquer ponto que eu escolho, eu pego o valor de carga correspondente a esse ponto, dividido pelo o valor da DDP em relação a esse ponto, né? E fizer a razão entre eles aí, vai dar sempre uma constante, independente do ponto que eu pegue. Pegar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, sempre vai dar o mesmo valor. E esse valor é quem? A capacitância. Bom, e onde que está a energia então? A energia, ela vai ser então numericamente igual à área sob esta curva aqui, né? No caso aqui,
vai ser então a área do triângulo, ela é numericamente igual à energia armazenada no capacitor, certo? Então, como que ficaria isso escrito em matemática? Então, a energia armazenada no capacitor ela é numericamente igual à área do triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar o quê? Q vezes U, né? Base vezes... Aí você considera esse ou essa aqui como base, né? Tal. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, base vezes altura dividido por 2. Lembrando aqui, né, que dessa relação aqui eu posso ter que Q é C vezes U, né? Ou seja, se eu pegar a diferença de potencial e multiplicar pela capacitância, eu vou ter a carga, né? Que é aqui, olha só, a expressãozinha. Só passei esse U aqui multiplicando, então olha só. Bom, aí se eu pegar esse C vezes U aqui, né, e substituir, né, aqui neste aqui, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó, eu peguei este CU aqui, ó, C vezes U, e substituir no lugar de Q. Então vai ficar como? Vai ficar então C vezes U vezes U. Então eu posso escrever também a energia armazenada no capacitor como C vezes U ao quadrado, né, dividido por 2, ok? Então vamos lá. Vamos então falar um pouquinho sobre a associação de capacitores. Os capacitores eles podem então estar associados em série, associados em paralelo ou de maneira mista, né? Série e paralelo no mesmo circuito. Então, falando de capacitores em série, vamos lá então analisando a figura. Bom, podemos dizer então que para capacitores ligados em série, né, a placa ou armadura, né, negativa, que também pode ser chamada de condensadora, né, de um capacitor aqui, está sempre ligado à placa ou armadura positiva, que também pode ser chamada de coletora, né, de outro condensador. Então, olha só, a negativa deste capacitor ligado na placa positiva de outro capacitor, ó, negativa ligada na positiva. Então, de repente, um livro vocês podem, ou alguma outra fonte, vocês podem verificar que essa placa ou armadura, né, quando ela é positiva, ela é chamada de coletora, e quando ela é negativa, ela é chamada de condensadora. Tá? Bom, de modo que outra característica, né, a ser dita é que esta armadura aqui positiva, que é a coletora, ela vai ser a armadura coletora do circuito todo. Como assim? Bom, porque é ela que vai induzir as cargas negativas desta placa aqui. Então, olha só, veja como funciona. Então, esta primeira placa, essa primeira armadura aqui, vai induzir cargas elétricas desta segunda placa. Então, vai haver um fluxo de cargas elétricas aqui, ó. Fluxo de elétrons aqui vai eletrizar, então vai ter um excesso de elétrons aqui nesta armadura. Bom, então esta desse outro capacitor, olha só, essa placa aqui vai ficar com carência de elétrons, pois esses elétrons vieram para cá, ele fez um fluxo daqui para cá. Então aqui ficou com carência então, de elétrons, então vai ficar com excesso de prótons. Então essa placa vai ficar o quê? Positiva, né? Essa armadura ela vai ser coletora. Então, pelo fato dela ficar positiva, ela vai induzir cargas negativas nesta outra armadura aqui. Então, vai vir fluxo de elétrons aqui para ficar, né, porque essa placa aqui, olha só, essa placa coletora, ela vai o quê? Induzir elétrons, ou seja, ela vai atrair elétrons aqui. Então, essa outra placa vai ficar então com excesso de elétrons. Então, aqui vai ficar com carência de elétrons, por isso que ela ficou positiva, que vai induzir elétrons nessa aqui. Certo? Então, a associação de capacitores em série funciona dessa forma. Bom, então, visto isso, a gente vai verificar o seguinte, que para capacitores ligados em série, né, a carga total, né, ou seja, a carga desse circuito ela vai ser a mesma em todo ele. Né, todo esse circuito vai ter a mesma quantidade de carga. E a tensão elétrica, né, ou seja, a diferença de potencial elétrico total, vai ser a soma, né, da diferença de potencial elétrico entre essas placas aqui. Então, a diferença de potencial aqui total vai ser essa diferença mais essa diferença mais essa. Então, eu preciso somar todas elas para dar a diferença de potencial total aqui, ok? Então, característica da associação de capacitores em série, então, olha só, a quantidade de carga total armazenada é a mesma e a tensão elétrica total é igual à soma das tensões em cada capacitor, beleza? Muito bem.
Bom, um assunto também muito importante aí, né, na associação de capacitores em série é o cálculo da capacitância equivalente, né? O que significa isso na prática? Por exemplo, eu tenho um circuito eletrônico lá que tem 3 capacitores em série e de repente eu quero substituir esses 3 capacitores por um capacitor de capacitância equivalente, né? Então, de quanto que tem que ser esse capacitor, né? Ou seja, qual que tem que ser a capacitância desse capacitor que eu quero substituir para que eu possa tirar esses 3 capacitores e colocar um capacitor lá, de modo que a capacitância tem que ser a mesma. Então, como que eu faço esse cálculo dessa capacitância equivalente? Então, olha só, acompanhando aí na tela. Então, o cálculo da capacitância equivalente, então, ela vai ser dada por... Então, 1 sobre capacitância equivalente vai ser 1 sobre a capacitância do capacitor 1, mais 1 sobre a capacitância do capacitor 2, mais 1 sobre a capacitância do capacitor 3. E se eu tivesse 4 capacitores, mais 1 sobre C4, mais 1 sobre C5, quantos capacitores eu tivesse aqui, né? No caso aqui, eu coloquei no meu exemplo aqui como se tivesse 3, tá? Muito bem. Então, para encontrar essa capacitância equivalente, eu utilizo essa expressão. A gente vai ver num exercício, o primeiro exercício que a gente for fazer sobre associação de capacitores em série, é uma outra expressãozinha mais simples que a gente pode ganhar mais tempo num cálculo, né, da capacitância equivalente de capacitores em série. Tem muita gente que não gosta muito de fração ou tem dificuldade com fração, tal, então esta outra expressãozinha que a gente vai ver no exemplo, no nosso primeiro exemplo sobre associação de capacitores, pode ilustrar um pouco melhor para vocês aí. Ainda falando um pouco de associação de capacitores, agora nós vamos falar sobre capacitores em paralelo. Então, observe aí na tela. Vamos lá. Aqui. Deixa eu pegar o laser para a gente acompanhar. Muito bem. Então, aqui nós temos 3 capacitores, né, ligados em paralelo. Bom, uma coisa interessante a ser dita, né, é o seguinte. Observe que essas placas, ou armaduras, né, positivas, que também são chamadas de coletoras, né, elas estão ligadas entre si, né? E também elas estão sob o mesmo potencial elétrico aqui, ó. Da mesma forma, né? Então, apagar aqui. Da mesma forma, eu posso descrever também que estas placas ou armaduras, né, negativas, que também são chamadas de condensadoras, elas estão ligadas entre si e também estão sob o mesmo potencial aqui, né? Muito bem, então, fazendo essa análise, eu posso dizer o seguinte, que os 3 capacitores estão sob sob a mesma tensão, né? Ou seja, sob a mesma diferença de potencial elétrico. Mas que diferença de potencial? Essa diferença de potencial entre este e este, ou seja, aqui eu tenho uma diferença de potencial, né? Então, esses 3 capacitores estão sob a mesma tensão. Então, essa já é a primeira característica aí que a gente pode citar de capacitores em paralelo. Bom, e quanto à quantidade de carga total? A quantidade de carga total para este tipo de circuito, né, ela vai ser vai ser igual à soma, né, da quantidade de cada capacitor, ou seja, eu preciso ver quantos coulombs de carga eu tenho aqui, né, quantos coulombs de carga eu vou ter nesse capacitor, quantos coulombs de carga eu vou ter nesse capacitor e somar. Então, a somatória dessas quantidades de carga vai dar então a quantidade de carga total do circuito, beleza? Então, deixem só apagar essa borralheira aqui. Então, ficou o seguinte, olha só, acompanhei na tela, a quantidade de carga total armazenada então é igual à soma das cargas em cada capacitor e a tensão elétrica é a mesma em todo o circuito, ou seja, todos os capacitores estão sujeitos à mesma tensão ou à mesma diferença de potencial elétrico, ok? Beleza. Ainda falando sobre capacitores em paralelo, né? Então a gente vai falar agora sobre a capacitância equivalente, ou seja, se num circuito eletrônico eu tiver, vamos supor, 3 capacitores ligados em paralelo, quisesse substituir esses 3 capacitores por um só, de quanto que teria que ser essa capacitância, né? Então, este cálculo ele possibilita resolver esse tipo de problema. Então, olha só, acompanhando aí na tela. Então, essa capacitância equivalente de um circuito de capacitores em paralelo é dado por
a capacitância equivalente, então basta somar então, as capacitâncias de cada capacitor. Né? Aqui eu considerei, por exemplo, como com 3 capacitores, mas se tivesse 4, seria C1, mais C2, mais C3, mais C4, e assim sucessivamente, ok? Muito bem. Bom, vamos agora então resolver alguns exemplos de aplicação de tudo isso que a gente falou aí, beleza? Vamos lá então. Bom, o exemplo 1 então é o seguinte, ó. Capacitância eletrostática de um condutor esférico imerso no vácuo é C igual a 100 nanofarad. O seu potencial eletrostático é de 10 a quarta volts. Dado então a constante eletrostática, né? Estando ele isolado, determinar. Então a gente vai ter que fazer 4 coisas aí nesse exercício. Primeiro, a gente vai encontrar o raio deste condutor, a sua carga elétrica, depois a energia potencial eletrostática armazenada e o gráfico da carga em função do potencial quando esses variam, né? Então vamos lá. Muito bem, então vamos à resolução do exemplo 1. Então aqui eu coloquei para vocês os dados do exercício, né? E o desenho lá da nossa esfera condutora de raio L. Bom, falando do potencial elétrico, né? O potencial elétrico dentro de uma esfera, no caso aí, dessa esfera condutora, ele vai ser constante, tá? Então, lembrando lá da nossa expressãozinha V igual a K vezes Q dividido por D, esse D eu vou considerar então como sendo o raio da própria esfera, que é um ponto interessante para a gente, que é o único que nos convém de acordo com o enunciado do exercício, né? Então, que ele quer que a gente descubra esse raio. Então, essa distância a gente vai usar o próprio raio. Então, antes disso, né, de sair querendo fazer cálculo, a gente vai então estabelecer uma relação entre esse potencial, neste ponto, que na verdade vai ser a própria distância aí entre o centro e até uma das bordas aí dessa esfera, né? E também a capacitância. Então, lembrando aí que a capacitância é dada pela razão entre a quantidade de carga e o potencial elétrico. Então, olha só, olhando aqui então no exemplo, na nossa tela aqui, então o potencial é K aqui sobre D, né, que eu de maneira conveniente substituí por R, eu chamei essa expressão de 1, e a nossa expressão aqui sobre a capacitância, né, a razão entre a quantidade de carga e potencial. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar então isso aqui, ó, tá vendo? K aqui sobre R e substituir aqui, ó, vou substituir 1 em 2, olha só. Ok? Muito bem, então fazendo isso, substituindo 1 e 2, nós vamos ter o quê? A K C igual a Q sobre K aqui sobre R, então eu posso dividir esse Q com esse Q, vai dar 1, dividindo, e aí resolvendo essa divisão de fração, eu vou ter que então que a capacitância é dado pelo raio dividido pela constante eletrostática. Como ele pediu raio, então basta passar esse K multiplicando lá, então eu vou ter que o raio é a constante eletrostática multiplicado pela capacitância, ok? Bom, então substituindo os valores, né, o valor da capacitância aqui é de 100 nano, deixa eu pegar aqui o laser novamente, de 100, né, aqui ó, 100 nano, né, farad, então 10 ao quadrado, 10 a menos 9, e aqui vezes 10, 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática. Então, resolvendo essa continha, vou ter que o raio então é de 900 metros, ok? Então, essa é a letra A. Letra B, ele pede então o quê? A carga elétrica, né? Lembrando lá do enunciado. Então, a carga elétrica, a gente vai usar quem? A nossa relaçãozinha aqui, ó. Nós vamos usar essa relação aqui, ó. Então, a gente basta pegar então a capacitância e multiplicar pelo potencial. Então, olha só, capacitância multiplicado pelo potencial. Então, substituindo os valores, o nosso 100 nanofarad aqui, vezes o potencial que é de 10.000 ou 10 kV, ou 10 a quarta volts, né? Fazendo continhas, então eu vou ter que esta quantidade de carga elétrica, então vai ser de 1 milicoulomb, ou 1 vezes 10 a menos 3 coulombs, tá? Muito bem. Na letra C, ele pede o quê? A energia potencial eletrostática. Então, lembrando que a energia potencial eletrostática, né? Olha só, é dado por Q vezes V dividido por 2, ou seja, a quantidade de carga multiplicado pelo potencial dividido por 2, é aquela área sob o gráfico, né? Se você lembrar que a razão entre a quantidade de carga e o potencial é sempre uma constante, você vai lembrar lá no seu gráfico, no nosso gráfico lá da função afim. Então, a área sob esse gráfico, então vai ser numericamente igual à energia, né? Então aqui nós temos, substituindo os valores, só lembrando, gente, que aqui, ó, faltou um menoszinho aqui, tá? É 10 a menos 3, tá? Então, 10 a menos 3 vezes 10 a quarta vai dar, conservar a base, soma o expoente, vai ficar 10 a primeira.
Aqui vai dar 1, né? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 10, 10. Então, 10 dividido por 2 vai ser igual a 5 joules, ok? Muito bem. Então, vamos aqui. Letra D. A letra D ele quer o gráfico da quantidade de carga em função do potencial quando ambos variam. Então, olha só. Aqui, na verdade, vai ser apenas um esboço gráfico, que o ponto que a gente tem é quando a carga vale 1 mili, a gente vai ter um potencial de 10 kV. Então, eu fiz aqui para vocês o gráfico da quantidade de carga em milicoulomb. Então, ó, se for 1 milicoulomb, eu vou ter então um potencial de 10 kV, que são 10.000 volts. Okay? Então, a letra D ficaria então esse esboço gráfico aqui. Ok? Muito bem. Vamos então agora ao exemplo 2. O exemplo 2 então é o seguinte: nas figuras abaixo, o mesmo capacitor de capacitância C foi ligado a dois geradores distintos. Na primeira ligação, ele adquiriu uma carga Q1 igual a 4,8 microcoulombs. Então, ainda temos o desenho da primeira ligação e da segunda ligação. Importante aqui o seguinte, ressaltar. Observe que... Deixa eu pegar o laser. Olha só. Aqui eu tenho uma bateria de 12 volts, aqui eu tenho uma bateria de 6. E no enunciado do exercício, ele disse que o mesmo capacitor de capacitância C foi ligado a dois geradores diferentes, distintos, quer dizer diferentes. E é o que a figura descreve, né? Voltando aqui no nosso laser, olha só. O mesmo capacitor primeiro foi ligado a uma bateria aqui de 12 volts, depois pegou esse mesmo capacitor e ligou a uma bateria de 6 volts. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E o que ele quer que a gente faça? Quer que a gente determine a capacitância e a carga adquirida na segunda ligação. Muito bem. Então, ok, vamos então à nossa resolução. Bom, eu vou colocar aqui então o dado do exercício, né, que foi Q1 igual a 4,8 microcoulombs, né? Muito bem, então eu vou colocar aqui para vocês na tela a primeira bateria, né, a letra A. Então, olha só. Então, pegou-se um capacitor de capacitância C, que não sabemos ainda qual é o valor dessa capacitância, e ligamos aí a esta bateria de 12 volts. Bom, então para calcular essa capacitância, né, a gente tem o valor do potencial, tem o valor da quantidade de carga. Então, olha só. Basta, então, pegar essa quantidade de carga Q1 e dividir por V1, que é o potencial, na verdade, a diferença de potencial dessa bateria aqui. Né? Muito bem. Fazendo, então, a divisão, 4,8 micro dividido por 12, então vai dar 4 vezes 10 a menos 7 farad. Ou, né, lembrando lá do nosso pulo do gato, olha só. Eu posso pegar, eu quero transformar isso aqui em micro. Micro é o que mesmo? 10 a menos 6. Então eu multiplico por 1. Ó. Isso aqui é 1, ó. Tá vendo? Então o que eu faço? 10 a sexta, né, vezes 10 a menos 7 vai dar quanto? 10 a menos 1. Né? Então, e aqui, isso aqui vai virar o que? Micro. Então vai ficar 0,1 ou 10 a menos 1 vezes 4, 0,4 microfarad. Olha só. Certo? Então, capacitância aqui 0,4 microfarad. Bom, agora para calcular a carga adquirida pelo capacitor na situação 2, né, vamos lá na letra B. Então, aí fez-se um outro experimento. Pegou esse mesmo capacitor tal, e ligou nesse gerador aí de 6 volts, nessa bateria de 6 volts. Bom, uma coisa importante, a capacitância deste capacitor ela não muda. Lembra que a capacitância ela só depende da sua geometria, né? Então, e também do dielétrico aí entre essas placas. Então, como trata-se do mesmo capacitor, então a capacitância não muda. Então, a gente já tem o valor da capacitância que nós encontramos aqui no item A. Então, a gente tem a capacitância e tem agora o potencial aqui, que é de 6. A gente consegue 6 volts e a gente vai conseguir encontrar, então, a quantidade de carga, que é 2. Então, olha só. Então, da nossa relação aqui, né, da capacitância é a razão entre a quantidade de carga e o potencial. Eu tenho, então, que a quantidade de carga na segunda ligação é dada pelo produto entre capacitância e potencial nessa nova bateria. Então, substituindo os valores, eu vou ter, então, usando aquela mesma pulo do gato, vamos ter, então, que vai dar 2,4 microcoulombs, ok? Então, essa é a resolução do exercício 2, né, nosso exemplo 2. Vamos, então, agora ao exemplo 3. Vamos lá. Então, um capacitor plano a vácuo tem armaduras de área A igual a 0,1 metros quadrados, separados por uma distância D de meio centímetro. Então, determinar a capacitância
dada aí a permitividade no vácuo. E na letra B, determinar a carga armazenada sob uma diferença de potencial de 1000 volts. Então, aí tem o desenho da situação descrita aí. Então, vamos à nossa resolução desse exercício. Bom, vamos lá então, colocando aqui o laser. Bom, primeiramente eu coloquei para vocês então os dados, né, do problema. Então, foi dada a área dessas placas, a distância entre elas, a permitividade do dielétrico, né, aqui, e o potencial, né, a diferença de potencial aí entre essas placas. Muito bem. Então, a capacitância, a gente tem, só lembrando aí que a gente tem então que tipo de capacitores, né? São capacitores de placas planas paralelas. Então, a capacitância deste capacitor vai dar por epsilon, que multiplica a área dividido pela distância entre essas placas. Então, olha só. Então, está aqui a nossa expressão, então substituindo aqui os valores, então é apenas fazer continhas. Nós vamos ter aqui a capacitância, então vai ser de 1,77 vezes 10 a menos 10 farad, tá? Muito bem. E na letra B, o que ele quer que a gente encontre? Né? Ele quer que a gente encontre a quantidade de carga. Então, a quantidade de carga, basta a gente então fazer o produto entre a capacitância e a diferença de potencial entre essas placas. Então, nós temos aí os valores, nós temos o valor da capacitância, que foi obtido aqui no item anterior, né, multiplicado pelo potencial, que é de 1000 volts, né, a diferença de potencial entre essas placas. Fazendo continhas, então, basta fazer então essa multiplicação de potência de mesma base. Então, eu vou ter 1,77 vezes 10 a menos 7 coulombs. Então, é uma questão bem simples, é mais para vocês aplicarem mesmo as formulinhas, né, para lembrar tal, as grandezas aí. Muito bem. Bom, esse é o número 4, então, é o primeiro exemplo sobre capacitância equivalente. Então, vamos lá. Determine a capacitância equivalente da associação vista pelos terminais A e B. Então, aí tem o desenho, né, de dois capacitores ligados em série. Então, a capacitância, como é que vai ficar? Então, aqui acompanhando na tela. Então, nós vimos lá que 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né, considerando, chamando esse de capacitor 1 e capacitor 2. Bom, resolvendo isso, né, aqui tirando o MMC aqui, eu vou ter então que 1 sobre essa capacitância equivalente vai ser a soma pelo produto. Então, fazendo o inverso aqui, né, eu vou ter então que a capacitância equivalente de dois capacitores em série, eu posso fazer então produto pela soma. Então, essa é a segunda expressãozinha, né, aquela, quando eu falei lá atrás sobre capacitores em série, que tinha uma expressão, né, que foi essa aqui, ó, que a gente usou lá, que tinha uma outra expressão que para cada dois, né, ou seja, para cada par de capacitores em série, eu posso fazer essa relação aqui e fica muito mais fácil fazer produto pela soma. Tá? Então, a cada dois capacitores ligados em série, eu posso então encontrar a capacitância equivalente entre esses dois capacitores através desta expressãozinha aqui também, ok? Muito bem. Vamos ao nosso exemplo 5. Então, determinar a capacitância equivalente entre A e B. Muito bem, olhando aqui parece às vezes um pouco monstruoso, né? Mas aqui na verdade é o seguinte, olha, eu tenho então os terminais A e B, né, onde eu tenho uma diferença de potencial elétrico aqui, por exemplo. E tenho aqui um capacitor ligado em paralelo com este capacitor. Né? E aqui eu tenho este capacitor ligado em paralelo com este capacitor. Bom, então como que eu vou fazer? Eu vou primeiro resolver a capacitância equivalente entre esses dois. Né? E também vou resolver a capacitância equivalente entre esses dois. Então, olha só como é que vai ficar, acompanhe na tela. Então, primeiramente, como que se resolve a capacitância de dois capacitores em paralelo? Então, basta somar a capacitância desses capacitores. E foi o que foi feito. Né? Então, 3 micro mais 6 microfarad. Então, isso vai dar 9 microfarad. Então, a capacitância equivalente desses dois capacitores aqui, olha só, desses dois aqui, então é de 9 microfarad. A mesma coisa eu vou fazer para esses dois. Então eu vou pegar esses dois e associá-los. Eu vou encontrar a capacitância equivalente entre esses dois aqui também em paralelo. Como estão em paralelo também, eu vou fazer o quê? Eu vou somá-los. Então a capacitância equivalente então aqui vai ficar 8 microfarad mais 10 microfarad. Então 8 mais 10, 18 microfarad. Okay? Então, a capacitância equivalente entre esses dois é de 9 microfarad e entre esses dois
18 microfarads. Bom, então eu posso reescrever, ou seja, desculpa, redesenhar, na verdade, melhor dizendo, né, esse circuito. Então, ou seja, isso vem de conta que eu estou falando. Então, olha só, quando eu falo em capacitância equivalente, ou seja, esses dois capacitores aqui, um capacitor de 3 microfarad em paralelo com um capacitor de 6 microfarad, ele equivale a um capacitor de 9 microfarad. Quando eu tenho um capacitor de 8 microfarad em paralelo com um capacitor de 10 microfarad, esses dois equivalem a um capacitor de 18 microfarad. Então, capacitância equivalente, que equivale a, né? Então, muito bem. Aí, redesenhando o circuito, né? Então eu vou ter agora dois capacitores ligados em série. Então, já pegando a nossa expressãozinha que a gente usou no exercício anterior, a gente pode fazer o quê? Produto pela soma desses dois. Então, olha só. Eu vou usar, então, para cada par de capacitores em série, eu posso usar, então, para encontrar capacitância equivalente, o produto pela soma. Então, eu vou fazer, então, 9 micro, ou seja, 9 vezes 10 a menos 6, vezes 18 vezes 10 a menos 6, dividido por 9 vezes 10 a menos 6, mais 18 vezes 10 a menos 6. Acompanhem aí na tela. Então, aqui temos aqui o que eu acabei de dizer, fazendo continhas, então eu vou ter uma capacitância equivalente de 6 microfarad. Então, o que significa? Que eu posso substituir todos esses capacitores por um capacitor de 6 microfarads. E aí o circuito vai ter o mesmo efeito, ok? Então, essa é a ideia. Valeu! Bom, e com isso a gente então finaliza a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco sobre capacitores, né? Espero ter sido o mais claro possível. E também façam os exercícios da apostila. E se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida com relação a esses exercícios, podem entrar em contato comigo via WhatsApp. E também, se vocês quiserem que eu resolva via videoaula também os exercícios da apostila, vocês acharem, não, professor, resolva, tal, eu também faço para vocês em videoaula a resolução desses exercícios da apostila. É só vocês me darem um toque que eu faço, beleza? Falou, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.